Oi, Bruna, boa tarde. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Tudo bem? Como sempre, eu aqui atrasando as lives da Ecocultural, que são super rigorosamente começando no horário. Tudo bem com você? Bem, Então tá bom. Bom, então eu sou a Jéssica da The Sampa. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, quem está conectando na live do TEA. Essa live faz parte da programação do TEA, que é o programa de coworkings públicos e municipais da Prefeitura de São Paulo. E se você quiser saber mais, saber das nossas unidades, né, já são 10 unidades em operação, podem acessar thesampa.com.br/TEA. Lá vocês vão ver quais são os links de agendamento para cada uma das unidades. Enquanto isso, né, só o TEA Centro, a gente ainda não está em funcionamento no momento com o expediente, mas todos os outros TEAs estão abertos, podem acessar lá as informações. Inclusive o TEA Taibas também. Então, estou aqui com a Bruna, que é da Ecocultural, que faz a gestão lá do nosso TEA Taibas. E se você é microempreendedor individual, seja você formalizado ou não, também pode acessar os canais de atendimento da DESAMPA. Então, tem o telefone, que está aqui na telinha também, tem o e-mail também, e as nossas praças de atendimento. Bom, acho que é isso. Então, já vou passar para a Bruna fazer a live. Beleza, Bru? obrigado, Jéssica. Boa semana. Valeu, tchau, tchau. Gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje, na programação do TEI Online, nós temos mais uma live com o tema do Freela em Foco. E no vídeo de hoje nós vamos trazer a Cristina Braga, que vai falar sobre jornalismo. Cristina, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por topar participar. Para quem ainda não conhece, no Freela em Foco a gente sempre traz algum profissional que fala sobre a vivência da profissão e sempre alguém que a gente admira. Então é que a gente queria agradecer a Cristina Braga por topar fazer essa live com a gente. A gente acompanha você há um tempo e a gente queria muito que você fizesse live. Que bom que você está aqui. Obrigada. Eu espero que a minha experiência possa ser útil para as pessoas que estão nos ouvindo agora ou que estão querendo ingressar na profissão, que possa acrescentar alguma coisa nesse momento. Porque agora que a gente fala que a comunicação nunca teve tão acelerada como está agora, até por conta dos meios serem muito instantâneos. Mas eu queria começar perguntando de você. Fala um pouco para a gente como que foi, quem é você, como que foi sua carreira, sua trajetória. Então, você sabe que no comecinho da pandemia, agora, no comecinho do ano, perdão, eu recebi um WhatsApp dos colegas da faculdade e quiseram fazer um grupo tal, mais assim organizado pelo Rodolfo Gutilla, e eu fiquei surpresa. Aí o Rodolfo virou no grupo e falou assim: gente, estamos fazendo 35 anos de profissão, vocês se acordaram para isso? E aí a gente caiu a ficha, já 35 anos, né? E eu tive, sei lá, o prazer de fazer uma faculdade que deu muitos frutos aí no jornalismo, né? O Tramontina foi nosso colega, a gente teve vários outros que depois seguiram para jornalismo televisivo e tudo mais, né? Cinema. Então, 35 anos. Eu comecei a minha carreira na Secretaria da Cultura do Estado, e que era a parte cultural sempre me atraiu muito, muito. E depois eu tive a felicidade de trabalhar numa revista de música, na Editora 3, chamada Som 3. Essa revista era dirigida pelo Maurício Kubrusli e tinha os grandes mestres de críticos de música estavam nessa revista, pessoal que queria trocar vinil, que queria colecionar, e depois eu segui uma carreira muito, muito grande em rádio, né? Eu fiquei, só na Rádio Gazeta, eu fiquei 8 anos, como Nossa. locutora, produtora, repórter, e numa época que a telecomunicação era muito rudimentar, né? Você não tinha a internet, era tudo na raça, a edição era na giletinha.
Quem é do tempo aí vai lembrar o que é fazer uma edição na Gillette, né? Você cortar a fita, emendar. Mas era um trabalho artesanal que eu acho que era muito legal, você entendeu? Às vezes eu até caio a ficha, né? De como que era. Depois eu fui para outras rádios, fui para a Rádio Cultura, né, na Fundação Padre Anchieta, e depois para a Rádio CBN Globo, onde eu fui ser produtora do CBN Total. E depois eu passei um longo período em assessorias de imprensa, tanto assessorias da parte das empresas, né, públicas, como das empresas privadas, como da parte institucional. E há 8 anos eu trabalho num jornal que acho que é muito conhecido, né, na região, que é a Folha Noroeste, como repórter, né, e agora mais que eu estou sendo freela da Folha Noroeste. Este ano, por conta aí da pandemia, além do home office, eu também fiz um novo acordo com eles, né? Mas continuamos na região aí. Nossa, é legal quando você fala dessas passagens, porque só nesse trechinho que você falou, a gente já tem noção das diferentes vertentes que um jornalista pode estar inserido, né? Você falou aí, por exemplo, de ser radialista, de estar numa rádio. E uma pergunta que eu tenho pessoal como você estava falando dos formatos de antigamente, se era aquele clima de redação que a gente vê em filme, de pessoas passando papéis, de prazos de entrega, de conversa, de ter os furos. Então, o furo, essa reportagem é um furo nosso, tem que sair amanhã. É esse clima mesmo? Então, eu sempre falo para os meus pares, né, os que são mais contemporâneos, que o jornalismo como a gente fazia décadas atrás não é mais o jornalismo que se faz hoje. Hoje, o que ficou desse jornalismo de antigamente? Ficou a apuração da notícia, né? A ética em você transmitir a notícia, né? Você ser ético, você ser íntegro, dentro de uma profissão que te pede essa ética constantemente, né? E o resto, tudo mais mudou, tudo mais, porque eu lembro que eu fui cobrir, só para exemplificar o que você perguntou, quando o avião da TAM caiu, eu não lembro, acho que foi em 96 ou 96, acho, 96. Eu era repórter da Rádio Gazeta M. E eu entrava meio-dia na emissora, e eu cheguei, coloquei a minha bolsa na mesa e falaram: Cristina, o avião da TAM caiu, você vai cobrir esse evento lá no Jabaquara. Eu lembro que deu tempo de eu pegar o microfone, sair com o técnico, e a gente tinha um rádio Motorola dentro do carro, que era a única forma de comunicação com a emissora e para você passar os boletins. Então, na verdade, o que a gente fez quando a gente chegou lá? O rádio não funcionou. Então, o que a gente fez? A gente pegou o orelhão, você pegava o fone do orelhão, plugava uma garrinha no orelhão e passava o boletim. Olha, tantos mortos, feridos, a situação no Jabaquara é assim, entrevistava a pessoa ali mesmo na hora. Então, você tinha uma capacidade de improvisação muito grande. Quantas eleições eu cobri no TRE por telefone, fazia esse mesmo procedimento, entendeu? E assim, o pessoal da Rádio Eldorado, o pessoal da Rádio Jovem Pan, a Jovem Pan ainda tinha um esquema um pouco melhorzinho, né, mais de técnica mesmo. Mas as outras rádios que tinham esse jornalismo faziam assim. Então, na verdade, a tecnologia, ela foi o grande up, né? Ela, com o celular, você faz tudo. Por outro lado, algumas profissões também foram cortadas, né? Você não precisa tanto de muita gente trabalhando para passar uma notícia, né? Então, tem o lado perverso
Quando começou, na verdade, a abolir o copydesk na Folha de São Paulo, quer dizer, que era aquele cara que revisava, então você já via que a qualidade ia começar a cair dos textos e tudo mais. Então, você vê hoje, quem tem olhos de ver, as notícias na grande imprensa, você vê a quantidade de erro que passa, um jornalismo mal apurado, entendeu? Porque a correria, né? A correria também não permite. Hoje você tem que fotografar, tem que filmar, tem que gravar e colocar tudo numa plataforma só. Toda essa velocidade compromete na qualidade que vai chegar a informação, né? E o quanto, não sei, por exemplo, eu vejo agora uma crise das fontes, então, tipo, tudo bem, tá escrita ali a matéria, mas qual foi a fonte? Onde que apurou? Isso parece que é mais nebuloso agora, né? Essa velocidade fez com que perdesse essa, acho que até, não sei se essa palavra, mas talvez credibilidade da notícia que está sendo ali passada. Nunca se viu tanta fake news, né? Nós estamos na era da fake news, né? Então, você não sabe se você está lendo é verdade ou não, você tem que ter um senso crítico, uma massa crítica muito apurada para você discernir o que é o que não é, o que é verdade e o que não é. Então, mais uma vez, o jornalista hoje ele tem que estar... se ele optar pela grande imprensa, né, a grande imprensa que já está minguando, né, as redações hoje, como você estava falando da questão do filme, não são mais numerosas como a gente tinha no passado. Eu lembro que quando a Gazeta fez a última Copa do Mundo, de 96, nós tínhamos 50 repórteres nos Estados Unidos, né? Acho que era, se não me engano, o esporte em peso foi para os Estados Unidos. E nós tínhamos uma equipe muito grande com a Record também, tinha uma parceria com a Record, se não me engano. E a rádio, na época, era dirigida pelo Alberto Helena Júnior, que era também um grande jornalista voltado também para o esporte, né? Foi comentarista da TV Gazeta. Então, assim, as redações diminuíram. Hoje o repórter ele tem múltiplas funções, além de fazer, escrever, redigir, postar, né? Postar nas redes. Você tem até mesmo editar uma matéria. Então, a rapidez com que isso está realmente inserida nesse esquema, você tem que prestar muito atenção. E as fake news, estamos exatamente na era das fakes, que, infelizmente, contribuem para distorcer a notícia, né? Distorcer, aliás, nem é uma notícia falsa. Sempre existiu isso, viu, Bruna? Eu lembro que quando eu estava exatamente nessa rádio, eu lembro que o Chico Anísio, quantas pessoas mataram o Chico Anísio, quantas barrigas, né, que a gente chama, barriga é um jargão no jornalismo de você dar uma notícia falsa, né? Você tinha lá, fulano morreu e começa a repassar isso era constante. Eu lembro que quando o Cazuza morreu, eu estava no meu plantão de domingo na rádio, e a Globo tinha dado antes que o Cazuza tinha morrido. Eu não acreditei, falei, não é possível que o Cazuza tenha morrido, né? Então, eu demorei para dar essa informação, porque eu não acreditava. Então, é muita checagem na rádio, um plantão de domingo, né? E eu até conversei com o Pedro Bial uma vez que eu o entrevistei, eu falei assim, nossa, o Fantástico, por exemplo, que ele apresentava à época, não acontece nada de domingo, né? Ele falou, não, Cristina, acontece tudo de domingo. Né? Eu achava que domingo era um dia mais calmo, mas não, isso é uma brincadeira, acontece tudo de domingo, né? Inclusive, como você citou o Fantástico, tem matérias do Fantástico que eu vejo que vai mais de 15 minutos eles desvendando uma fake news. Então, uma notícia que é um trecho de um Twitter, eles levam ali uma matéria de 15 minutos para explicar de onde surgiu, por que tomou aquela proporção e por que aquilo não é uma verdade. Então, quando você fala das fake news, como reverbera, né, esses formatos em um monstro, uma coisa gigantesca e que infelizmente está muito, muito comum, né? Inclusive, sim.
Inclusive, falar também dessa questão das profissões, né? De que você falou de que diminuíram os cargos, diminuíram-se as funções por conta dessas mudanças, e falar de como também as pessoas estão falando de formação, e eu queria saber como é que é a sua opinião sobre isso, mas aí expondo a minha, que é leiga, mas de que a formação é um ponto importante para você saber como é construído, qual é a estrutura daquilo que você está fazendo, como é que é você testar aquilo em exercícios, até você ir para o front, em vez de, vou aqui ligar uma câmera e começar a fazer algo sem ter instrução para aquilo. Eu queria perguntar para você como que você vê essa coisa da formação de jornalista. Então, preciso retroceder um pouco na minha época. A gente tinha, na época em que eu me formei, a gente tinha pelo menos 4 grandes faculdades de comunicação social. 5. Eu posso citar a PUC, em primeiro lugar, que tinha uma formação de jornalismo mais voltado para o papel, né? Ali, quem optava pela PUC sabia que ia ter um jornalismo muito, muito impresso, né? Quem optasse, pelo menos, para a FAAP, tinha uma pegada no cinema. Quem ia para a FAAP podia escolher uma disciplina lá de cinema, porque a FAAP desenvolvia bem isso. A ECA, né, a Escola de Comunicações e Artes da USP, ela abrangia um pouquinho de tudo, né? E a Faculdade Alcântara Machado também. No segundo ano, você optava. O primeiro ano sempre é um ano básico de faculdade, né? E no segundo ano você optava. Você quer fazer rádio, você quer fazer cinema, você quer fazer TV, você quer... Porque a faculdade de comunicação, ela te dá um leque em que você pode optar depois, se você está apto para trabalhar em qualquer das frentes. O que aconteceu décadas depois é que você vê hoje o jornalismo muito mais empreendedor, ou seja, o cara tem que se administrar melhor, né? Então ele tem que ter essa pegada empreendedora, muito, muito essa pegada empreendedora. Por que eu falo isso? Porque, obviamente, o setor enxugou. Então, ele vai pensar assim, ou eu vou para a iniciativa privada, ou eu posso trabalhar numa assessoria de comunicação, que, aliás, tem outros nomes também, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, analista de comunicação, você tem outras denominações para a categoria. E aí ele pode também esbarrar um pouco no marketing, ele pode fazer outros papéis na organização que ele se pretende trabalhar. Ele pode, por exemplo, trabalhar numa assessoria pública, né, institucional, para o governo, para o Estado, para a prefeitura, enfim, aí é uma outra vertente também. Ele pode trabalhar em cinema, ele pode trabalhar numa produtora, ele pode ter o seu canal no YouTube, né? Então ele vai produzir e vai alimentar esse canal, ele tem que aprender como ele vai negociar esse canal, quantas visualizações ele vai ter. E daí, na verdade, qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube, mas se ele pretende também migrar para essa plataforma, ele tem que aprender a se autogerir. Isso é um fato, né? Não tem jeito. Se ele pretende ter um canal em qualquer outra plataforma, você vê muitos jornalistas da antiga, né, como a gente diz, migrando para essas plataformas. Por quê? Porque eles já são conhecidos e eles trazem o público e trazem anunciante para pagar o canal, né? O próprio Pedro Bial, que nós citamos aqui, ele teve não sei se ele ainda tem, mas ele tem um canal no YouTube, entrevista pessoas, o Augusto Nunes, e poderia citar outros aí, mais renomados, inclusive. Então, ele tem, mas se ele é pequeno, ele tem que saber se autogerir, né? Para poder monetizar o seu canal. Isso é um fato.
Eu acho que, inclusive, o Reinaldo Azevedo, que ele é da Band, e em paralelo a gravar ali para a rádio ao vivo com os parceiros dele, ele faz a transmissão pelo YouTube, e aí você vê ele lidando com esses dois formatos. Então, ele mostra alguma coisa, ele descreve aquilo, mas ao mesmo tempo ele afirma para quem está assistindo o vídeo. É um formato bem híbrido que ele joga bem, assim. Então, é um sinal de adaptação, né? Eu acho que, então, você tem mais múltiplas escolhas, mas o preço disso é você querer, você se auto... É uma preocupação que, às vezes, o jornalista não quer, porque a gente tem um estigma na profissão, fala assim, ter que lidar com dinheiro, né? Ter que me auto-sustentar nisso. Não, só sei escrever, só sei fazer, não tenho que pensar, tenho que administrar isso. E de uns tempos para cá, de uns bons tempos para cá, mais de 10 anos, 15 anos, a gente percebe que você quer ter um canal numa rádio web, por exemplo, numa plataforma, você tem que saber como que você vai monetizar isso. E aí fica no seu encargo, né? Sim, inclusive alguns outros profissionais passaram por esse quadro que são freelancer, eles falam da questão de você tem que saber gerir o seu dinheiro e gerir o seu tempo, porque se você gere mal o seu tempo, você perde a oportunidade de fazer alguns jobs que entram em seguida, ou que você está comprometido com o anterior, e saber gerir o dinheiro, porque assim você consegue fazer escolhas mais assertivas, ou até saber quais são os hiatos de tempo que você vai ficar sem job, então você vai ficar sem dinheiro se você não sabe gerir ele. Isso quando você me fala de gestão, eu imagino isso, porque você sabendo lidar com a notícia, com a comunicação, e ao mesmo tempo você tendo que lidar com esses outros, com como vai ser o formato do canal do YouTube, se eu vou publicar esse artigo em tal site ou não, segura esse artigo porque eu vou fazer uma matéria. Eu imagino essas multifunções, assim. Na verdade, a pejotização, né, Bruna, ela vem vindo, não é de agora. Mesmo eu, depois dos anos 2000, quando eu saí da Rádio Cultura, eu trabalhei em várias assessorias de imprensa. E não era registrado, não tinha ali CLT. E eram de médias para grandes. Eu não estou dizendo aqui que todas as assessorias de imprensa fazem isso, mas uma grande maioria contrata o profissional, e naquela época era PJ, então você tinha que se virar para dar uma nota fiscal, por exemplo, para o dono da assessoria. Muitas pessoas faziam o quê? Elas compravam nota, ou então elas arrumavam nota com alguém da família para poder receber o seu salário. E ato contínuo, o dono da assessoria poder justificar aquele pagamento no seu imposto e tudo mais. Com o advento do MEI, né, do microempreendedor individual, isso foi essa profissão, essa categoria, na verdade, foi uma das que foram muito beneficiadas por isso, porque hoje você abre uma MEI, você dá a sua nota fiscal, você recebe o seu salário pelo seu serviço prestado, e você tem as garantias governamentais, INSS e tudo mais, né? Então, você não precisa mais ficar na ilegalidade, como já vinha vindo, né? Quer dizer, muitas categorias, inclusive a categoria de jornalista, né? Que sofreu também sofreu com a pejotização. Então, se ele vinha trabalhando dentro da CLT e ele teve que passar para a pejotização, ele ficou meio que perdido. E agora a gente tem, né, faz tempo, mas a gente tem então essa possibilidade que dá a ele também uma segurança para ele poder fazer os seus freelas. Porque para viver de freela, você tem que ter uma carteira, um leque de freela grande para poder você se sustentar. Então, você vai, por exemplo, durante muitos anos, eu escrevia para uma revista de bairro, para 5 revistas de bairro, que era
eram bairros que não são nossos aqui, Bom Retiro, Brás, Vila Nova Conceição, Perdizes, bairros, outros bairros que não da Noroeste. E muito tempo eu vivi disso, né? Vivi fazendo essas 5 revistas. E ali a gente não precisava dar a nota, mas assim, eu, Cristina, me preocupava e pagava o meu INSS, porque, né, era uma coisa que eu achava justa, legal e ética, né? Sim. Você pagar o INSS. Então, essa é a preocupação que eu acho que essa nova geração ela tem que ter. Eu noto que algumas pessoas da nova geração não têm muito essa preocupação, não. Outras têm, mas algumas não acham isso importante. Mas eu acho, eu acho, sempre achei, né? Lembrando que aqui no TEI a gente sempre, quando a gente fala da importância do MEI, da importância de se ter a sua pessoa jurídica, de pagar a DANS, vai de encontro exatamente com isso que você falou, Cristina, de você se respaldar, porque também quando você presta um serviço e você emite uma nota, você está provando, tipo, gente, esse trabalho aconteceu, eu recebi tanto, e é uma pequena garantia, inclusive, se você não receber, se você levar um calote, você ter aquela nota como prova de que você prestou aquele serviço, de que você existe, assim, no mercado. Inclusive, em vários lugares, não importa o profissional que você é, se você não emite nota, eles não te contratam, porque eles precisam da nota para o fechamento de contas. Claro. E quando você fala isso, também uma profissionalização, né? Tipo, quando você tem o Senai, lembrando que tem o Senai, eu não lembro agora qual é o número e qual a descrição, mas existe um Senai, existem sinais específicos que contemplam os trabalhos dos jornalistas, né? Tanto de comunicação, quanto eu acho redator de matéria, existe códigos de notas específicos para isso, porque foi um mercado que se adaptou, né, que abraçou muito bem, que coube muito bem. Lembrando também que, infelizmente, a gente não apoia, ou não sei, até falando de maneira pessoal, essa questão do ter vários freelas. Então, a gente sabe que tem muitas empresas que também vai pelo preço. Então, eu vou pedir vários orçamentos, eu vou ver quem me cobra menos, e eu pego essa pessoa. Então, também não é o mundo ideal, né? Não é um mundo ideal. Você imagina uma pessoa, por exemplo, que trabalha, e tem muita gente, eu tenho até muitas colegas que fazem ghostwriter, que você escrever um livro, né, para uma determinada pessoa e colocar o nome da pessoa como se ela tivesse escrito o livro, né? Você faz toda a parte de reportagem, de texto, edição de texto, e você não dá uma nota fiscal. Isso aí é um trabalho que, como é que você vai provar todo o trabalho que é muito demorado, né? Meses de trabalho, meses de apuração, você ouve várias fontes para escrever um livro, é muito, muito difícil. Então, é um trabalho que tem que ser reconhecido, né? Não só o ghostwriter, mas qualquer outro que seja, você editar um vídeo, enfim, é uma infinidade que o mundo da comunicação ele possibilita, né? E então eu acredito que sim, tem que ter. A MEI veio para solucionar muito caso, né? Para poder te dar essas garantias do trabalho bem feito, do trabalho entregue, cumprido no prazo, da pessoa ter recebido. E a pessoa poder também, né, abater no seu imposto de renda, dizer, olha, fulano fez, pagou, deduziu e tudo mais. Essa é a parte ética, começa daí, né? Começa daí. Inclusive, a gente fala sobre, por exemplo, a gente queria muito fazer essa live com você, porque a gente sabe o impacto que, por exemplo, tem na nossa audiência, toda vez que sai no Jornal de Bairro, que a gente vai fazer uma live, apesar de ser na internet, apesar da gente ter as nossas linhas de transmissão, quando sai no jornal, vem um público diferente.
tem pessoas que alcançam a gente não apenas de assistir a live que a gente está fazendo, mas como entender o que é o TEIA, qual que é o espaço do TEIA, e aí telefona. Tipo, todas as interações que a gente teve com a mídia impressa, elas foram muito positivas. A gente via reverberando e a gente falava, que incrível. Nós somos apaixonados por comunicação, então, quando a gente vê isso rendendo dentro da nossa rede, a gente fica, uau, é isso, que incrível esse impacto. Eu vejo muito a moçada, né? É gostoso noticiar os eventos do TEIA, porque são sempre pessoas muito interessantes que vão contar suas experiências de empreendedorismo, né? Pessoas guerreiras aí da região, fazendo o seu trabalho de uma forma digna, bonita, né? Eu tenho assistido às vezes eu dou umas curtidinhas aí nas lives, e eu acho super importante, né, você veja, né, nunca se teve tanto coworking como se tem agora, né? Eu não sei o número dos coworkings em São Paulo, mas na região que eu moro, incrivelmente, eu moro na Lapa, e essa região aqui, toda da Lapa, Pompeia, tem muitos coworkings, né, privados, mas assim, o TI é público, mas você fica pensando, né? O mundo da comunicação, excluindo a pandemia, que foi uma coisa que ninguém esperava, né? Como a economia colaborativa, a economia criativa, colaborativa, né? São economias que vão afunilando e cada vez mais elas ocupam um espaço na vida das pessoas, né? Eu acho que isso veio para ficar, o futuro é esse. Não creio que isso vá retroceder. Eu acho que isso é uma coisa que não vai retroceder, porque o ser humano precisa do outro ser humano, né? Você vê que a pandemia, ela deixa a gente meio depressivo, porque a gente trabalha em home office, né? Eu estou, no caso, trabalhando em home office, mas a gente faz... Desculpa te interromper, mas inclusive tem perguntas aqui, já estão pipocando várias perguntas. E uma delas você já trabalha em home office? Como foi se adaptar do negócios na web? Então, quando estourou a pandemia, em março do ano passado, nós entramos em quarentena, não teve jeito, né? Fizemos um acordo salarial no jornal, e ficamos até o final do ano. Este ano as coisas mudaram, eu me desvinculei da CLT, né, do jornal, e continuei trabalhando em home office para o jornal. Eu também tenho outros planos esse ano, eu estou escrevendo um livro, um livro sobre patrimônio público, e então, assim, eu me adaptei, né? Eu me adaptei a este trabalho, a este formato, né? De ficar em casa, de fazer um trabalho solitário, né? Embora a gente esteja aqui nas lives, é o telefone, é o WhatsApp, mas eu falo por mim, pode ser que outras pessoas não precisem. Eu acho importante, sim, ainda, aquele clima da redação, você trocar o olho no olho, sabe? Você tá ali, é mais fácil a comunicação, pelo menos algumas vezes por semana, você precisa estar, né? Em contato com seus pares. Mas a gente vai se adaptando até a gente uma hora poder voltar e trabalhar mais em conjunto, né? Que eu acho que é muito bacana. Porque não é só o trabalho, né, Bruna? São as relações pessoais, aquilo que você troca com o seu colega, né? Não são só as informações da profissão, que eu sinto falta. Quando eu sinto falta, eu ligo para a Priscila e falo, Priscila, ela é editora do jornal, vamos falar de jornalismo um pouco? Porque eu estou precisando disso, né? Aí ela troca, né? A gente se situa um pouco, ligo para o Eduardo Fiora também, que é um outro colega do Observatório Leopoldina, a gente troca um pouco os nossos
pontos de vista, Alexandra Schwartz, né, também do Observatório Leopoldina, e a gente conversa, porque acho que tem que ter essa troca, não só, e aí no caso, não só da profissão, mas também do pessoal, né, daquilo que a gente troca como relação humana, né? Sim, inclusive no TEIA, nesse movimento que a gente teve na reabertura, teve pessoas que falaram, tipo, eu senti saudade de vir aqui encontrar outros profissionais e a gente trocar ideia. Que não apenas networking, mas que também acontece bastante, de umas pessoas se encontrar e falar, você faz isso, que legal. Mas de conversar sobre rotina, sobre ideias, aí o outro vir com um olhar diferente em cima daquilo e falar, por que você não tenta tal coisa? Essa troca ela é muito saudável, a gente sempre vê um crescimento, assim, eu imagino, enquanto pensadores de comunicação, do fazer jornalístico, o quanto que deve ser essas conversas de troca. Não, são fundamentais, né? São muito importantes. Eu acredito que a gente ainda vai aprender a trabalhar assim. Você vê que as grandes emissoras, eles não arriscam a colocar o repórter que está no risco ali na redação, na emissora mesmo, né? Eles estão todos trabalhando em home office, entrando em lives toda hora, né? Alguns tem que ter gente lá para operar a máquina, né? Então tem que ter o ao vivo, né? Mas muitos deles estão, isso aí não é só no Brasil, é no mundo inteiro, você vê as televisões do mundo inteiro, é da mesma forma. Mas outro dia eu pensei assim, puxa, que saudade do estúdio, que saudade de fazer a reportagem externa, né? Mas cadê aquele estúdio? Cadê aquele fundo verde que estava aqui atrás, né? O croma. Mas não, né? Aí o negócio é se adaptar. Sim, tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que foi quando você estava falando sobre os formatos de contratação, do empreendedorismo na prática, que é: qual a importância de contratar um jornalista ou editora para rever seus conteúdos antes de publicar? Então, depende muito do que a editora ela quer, né? Ela, na verdade, aí para rever conteúdo, eu acredito que esteja se referindo a um revisor de texto, né? Uhum. E esse revisor, ele é fundamental, né? Hoje você vai fazer qualquer publicação, você tem que ter o revisor. Mesmo no caso do online, você tem que ter uma pessoa que olhe, é praxe no jornalismo, por exemplo, eu faço um texto e passo para um colega revisar, um colega dar uma olhada, e ao mesmo tempo, ele também. Especialmente se é um texto muito técnico. Uhum. Se é um texto muito técnico, com palavras técnicas, ou então que o conteúdo é muito duro, né? Muito hard. Então a gente pede, a gente troca. E no caso de uma editora, ela tem que ter um revisor de texto, um editor de texto, né? Para que esse editor coloque no padrão. Você imagina uma editora de livro, por exemplo. Qualquer que seja a editora, ela segue um formato, ela tem um padrão. Então, se ela faz livros de arte, exemplo, ela tem um padrão naquele formato dela. Então, ela pode até pegar o livro do jornalista que trouxe para ela o conteúdo, mas a edição de um livro, da capa, a imagem da capa, ao conteúdo em si, a formatação do marketing, como é que a gente vai divulgar isso, né? Os apelos de marketing. É um processo, né, que envolve as pessoas. É fundamental, né? Essa equipe. Sim. Outra pergunta que tem aqui é da Mari Lima, que é: a sua contribuição para o meio ambiente na região é muito evidente.
como a cobertura da questão indígena no Jaraguá. Existe espaço para quem quer falar sobre esse tema? Isso foi uma coisa que, quando eu soube daquela construtora ali do lado da aldeia, eu não tive dúvida. Eu peguei o microfone, eu falei, eu vou para lá, eu vou para lá. Isso é o jornalismo que eu fazia lá na rádio. A pauta está aqui, é pegar no caso a gente tinha um motorista, né, para levar, e ir embora, ir embora. E eu peitei essa pauta. Eu falei, seu Edson, eu vou para lá. Se o senhor não vai, eu vou. Ele foi o tempo de aprumar a câmera e ir para lá, para a gente ver o que estava acontecendo. Foi meio que na hora. E chegar na redação, editar o texto, porque ficou muito longo, e botar no ar. Era isso que tinha que fazer. E eu sempre fico bem ligada, né, no que acontece, mesmo no home office, porque o que importa são os relacionamentos que a gente faz, né? Então, as fontes que a gente cultivou ao longo do tempo. Então, a gente sabe o que está acontecendo no bairro, as pessoas mandam a fonte para a gente e a gente tenta apurar na medida do possível, né? Lembrando que, nesse caso em específico, a exposição do que estava acontecendo ali foi fundamental para que eles tivessem, a própria aldeia tivesse apoio e fosse evidenciado os crimes que estavam sendo cometidos. Então, também eu vejo, tipo, o jornalismo como ferramenta de transformação social, né? A partir do momento que você comunica algo e aquilo alcança outras pessoas que partilham do mesmo ideal. Daí é que é importante também o veículo regional, né? Acho que na década de 1900 e pouco, eu escrevi um artigo para a USP, lá no caderno de comunicação que a gente tinha na USP, e me perguntaram qual seria o futuro do rádio. A Roseli Fígaro falou, você não quer escrever aqui era editora do caderno da IAD, eu falei assim, Roseli, o futuro do rádio, eu acho que o rádio vai ser assim, mais para frente, um rádio segmentado, né? Porque nos Estados Unidos já era assim, né? Você tem a rádio do jazz, a rádio do MPB, a rádio disso, a rádio daquilo, e eu achava que era isso. Na verdade, a gente sabe que mal o rádio hoje, o AM, mal pega, e o FM ainda a gente discute um pouco os conteúdos jornalísticos, que são raros, né? Mas, enfim, hoje eu te digo, eu acho que o futuro, né, na verdade, é isso, é você regionalizar bastante, porque o jornalismo regional ele tem uma força inacreditável, inacreditável. Eu acho isso. Tem uma pergunta aqui da Leite Silveira, que é: qual a matéria que você se orgulha de ter feito e qual gostaria de ter participado? Olha, Leide, especialmente aí eu vou falar da Folha Noroeste, porque eu acho que fica mais próximo, né? Eu gostei muito de fazer uma matéria sobre uma reserva que tem aí na Anhanguera, uma reserva ecológica, que nós somos para fazer a pauta sobre a reserva que é mantida por um condomínio fechado, mas eu me surpreendi muito com a generosidade de uma senhorinha de quase 100 anos, que doou o terreno da reserva para esse condomínio. É uma RPPN. E essa matéria me alegrou muito, muito de fazer. Deu muito trabalho, chovia, a gente ia lá. E no dia do aniversário dela, a família toda reunida lá dentro da reserva ecológica. E a gente conseguiu uma mulher super lúcida, né? E eles mantêm aquele pedacinho de área verde tão importante, né? O condomínio mantém. Agora, matéria que eu gostaria de ter participado ainda está para nascer, porque tem muita coisa ainda que dá para fazer, né? Como eu te falo, eu falei para o Manu,
Poxa, Manu, você sabe que a minha primeira faculdade não foi jornalismo, né? A minha primeira opção não foi jornalismo, foi artes cênicas na IAD, na Escola de Arte Dramática da USP. Uhum. Mas aí eu fiz o famoso teste lá da IAD, que é super puxado. Depois eu fiz Antunes Filho. Mas depois a família falou, não, melhor você não ser atriz, não, é melhor você ser jornalista, faz comunicação social, volta lá para a comunicação e faz comunicação. Mas eu gosto muito de matérias culturais. Essa é a minha pegada. Faço Nossa, pouco. a sua formação é esplêndida no teatro. Nossa, porque são vários, são cursos incríveis, né? Mas tinha essa coisa, eu acho que ainda tem, né? Sempre tem esse estigma com artista isso dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro. Mas é legal quando você fala como isso reflete, porque faz parte da sua essência, né? A questão da arte. E você sabe que é tão importante que quando eu entrei no primeiro ano de jornalismo, eu continuava fazendo teatro. Eu fazia teatro infantil, para valer mesmo, né? Lá no Teatro do Bexiga, eu fazia várias peças. Tanto que o próprio Rodolfo, quando ele me encontrou na Natura, que eu estava fazendo um trabalho de mídia indoor na Natura, em 2005, a primeira coisa que fazia anos que eu não ouvi, ele falou assim, você ainda continua no teatro? Eu falei, Jesus, eu tenho uma carreira no jornalismo, ele está me perguntando se eu ainda continuo no teatro, quer dizer, a memória dele ficou a Cristina lá atrás, né? Eu falei, Rodolfo, aquilo já andou, já foi, né, e tudo mais. Mas eu gosto muito da arte, realmente, acho que a arte, nesse milênio agora, ela vai ter um papel preponderante. Nós só vamos sobreviver com essa arte transformadora, sabe? A arte que transforma mesmo o ser humano. Fora disso, não vai ter muita salvação. Você veja que a pandemia mesmo, ela ela consegue... você só consegue ter um bom humor com arte. Né? Quando você escuta uma música, quando você lê um livro, quando você abstrai um pouco dessa situação que a gente está vivendo, né? É a arte que vai transformar mesmo. Acho que também lembrei de uma cena que era muito comum na feira de artes do pessoal com a programação, com a matéria, chegando meio, tipo, a programação, aí chegando assim, falando, é aqui, né? Então, como alcançava as pessoas de olhar aquilo e planejar o seu final de semana, normalmente de sábado, de domingo, ou até nos mais recentes, que teve o aniversário de Pirituba, o aniversário de Freguesia do UOL, o pessoal pegar aquela matéria e ir atrás da cultura. Então, tem um alcance muito legal. E pessoas que eu fico pensando, recebeu o jornal, recebeu a matéria e viu ali e foi muito espontâneo. A gente não tem muito essa dimensão, viu, Bruna? De que o que a gente escreve pode ser transformador para alguém. De verdade, às vezes eu falo, mas será que isso tem importância mesmo para alguém? Né? Mas a gente sabe, obviamente, que como a literatura influenciou ao longo do tempo, né, certas pessoas. A música, quantas músicas foram edificantes e quantas a pessoa, né, pirou por causa de uma música, né? A importância da arte, ela está em tudo. É registro histórico que eu estou falando, né? Daí que eu acho que é por aí mesmo. Inclusive, tem outra pergunta da Leide aqui, que ela pergunta qual que é o seu hobby, como você se distrai para criar e manter o dia a dia. Olha, eu aprendi muito a fazer meditação, né? Eu tenho um lado também que eu faço muita meditação, né? Eu sou reikiana também, eu gosto muito de aplicar reiki. E assim, a gente tenta manter o equilíbrio, que não é fácil manter esse equilíbrio, né? Principalmente porque a pandemia também escancarou muito as desigualdades sociais, né? Nós estamos vendo hoje
aquilo que a gente sempre viu de uma forma em 5D. Então, a gente consegue ver isso, a gente consegue também ver o tanto de solidariedade que o povo... Não adianta falar, eu escuto muito o pessoal falar assim, mas o povo não é solidário. É sim. A gente vê hoje que tem muito mais gente fazendo bem do que gente não fazendo bem. O problema é aquela famosa frase, né? O mal, ele não é tímido, e o bem sempre é mais tímido. O mal é sempre mais ousado que o bem, né? Tem uma frase que fala isso. Então, preciso divulgar coisas boas. E quando começou a pandemia, eu fiz questão também de divulgar ações sociais no território, né? Seja no Jaraguá, seja em Taipa, seja na freguesia. As pessoas estavam procurando... Eu sempre ligo, e aí, está acontecendo alguma coisa? É cesta básica? O quê? Quais são as ações sociais que estão sendo feitas no território para que a gente possa divulgar o bem, a solidariedade. E isso eu fiz com muito prazer. Isso eu faço com muito prazer. Inclusive, aconteceu, né, em meio à pandemia, a Feira Literária do Noroeste, que era a Flino, ela estava para acontecer, ela estava planejada para acontecer em 2020, todo mundo achou que não ia acontecer, até que os coletivos se juntaram e, não, vamos fazer, vai ser em formato online, totalmente diferente do que todo mundo tinha planejado, mas vamos fazer. E aí eu lembro que saiu, acho que saiu no Estadão, e aí bombou. Teve várias pessoas que assistiram e eu fiquei pensando, caramba, conseguiram levantar uma feira literária em meio à maior crise de saúde, em meio ao momento histórico atípico, que está todo mundo em casa, levando literatura para casa das pessoas. E aí é isso. Acho que até dentro da quarentena a gente deslumbrou muito como que é essa comunicação. Por exemplo, quando você fala do bem, eu imagino de como chegou as informações essas básicas. Tem áreas inteiras que ainda estão paradas, por exemplo, é o caso do teatro. O teatro ainda não retornou, o teatro não teve nem as pequenas aberturas, e mesmo assim, os profissionais morreram de fome. E tudo isso tem a ver com solidariedade, tem a ver com pessoas se ajudando e criando redes, porque senão estaria muito pior do que já está. É uma das áreas mais afetadas, foram realmente os artistas. Eu tenho muitos amigos artistas. O auxílio emergencial, ele saiu muito tarde, né? Muito tarde para os artistas. Quem precisava realmente chegou numa hora que já estava num caos, né? E agora a gente vislumbra aí um auxílio de R$250 por 3 ou 4 meses, né? Muito menor do que foi dos 600, né? É uma questão que precisa muito ser trabalhada, né? Com criatividade e não deixar os artistas caírem numa depressão, porque são eles que vão traduzir a realidade do que está acontecendo. Daqui a algum tempo que nós vamos ter várias peças falando de pandemia, a gente já tem, na verdade, a gente já tem uma literatura grande. Eu conversei com o Sandrinho outro dia, o da Biblioteca Brito Broca, e eu faço também muita questão de divulgar a biblioteca e o trabalho do Sandrinho, porque o Sandrinho foi também, ele é radialista como eu, trabalhou na CBN também como eu, e eu sempre falo, nossa, tem um prazer duplo, né, porque divulgar o que ele faz e companheiro de CBN, mas é aquela coisa inacreditável, né, desse país, e como pegou os artistas de cheio, né, e aí as lives foram uma forma, né, de compensar. Teve alguns artistas que conseguiram, através das lives, conseguirem patrocínios, né, para poder rentabilizar isso, contabilizar isso de alguma forma. Mas a solidariedade houve sim. Você pode ver que uma pessoa abre a boca, vem todo mundo, faz uma vaquinha, e essa é uma grande trunfo da internet, né? As vaquinhas virtuais, elas funcionam muito bem, sabe? É uma associação
de meio ambiente que precisa porque o cachorro aconteceu, e todo mundo faz uma vaquinha. Casas foram levantadas para pessoas que não tinham nada, né? Então, aí cabe ao jornalista também do bem divulgar o bem. Vamos divulgar o bem, não só ficar divulgando a tragédia que a gente sabe que historicamente é o que rende manchete no jornal, né? É a mídia, porque o outro precisa se compadecer da dor do outro. Isso, em comunicação, é um estudo, né, que é feito. Mas também falar dessa rede solidária, que é o que vai nos salvar para uma próxima pandemia, ou para esta pandemia mesmo, para a terceira onda, se vier. Enfim, é essa rede, né, de solidariedade. Sim. Tem mais uma pergunta, pessoal, deixa eu pegar ela aqui. Aqui, se você... Arte Negócio perguntou, você tem um autor para indicar para quem está querendo ser jornalista? Ixi, tem um monte de autor. Gente, pega agora para anotar. Ou... eu posso te passar depois, mas tem uma... Olha, A Montanha dos Sete Abutres, que tem filmes, Todos os Homens do Presidente. Começar pelos clássicos, né? Thomas Mann, literatura pesada, não é para ficar passando paninho, não, é para ler na profundidade, entendeu? Uhum. É para ler na profundidade. Mas você tem vários, eu não estou falando aqueles livros específicos que você vai ter que ler pela força da bibliografia da faculdade, mas você tem um que é o famoso, mas não me ocorre aqui o nome, eu vou colocar depois, é um filme do Orson Welles, que me falha a memória agora, mas é muito famoso também. Você tem não só livro, como filmes para ver. Eu prometo que eu passo depois essa listinha, tem pelo menos uns 7 filmes que vai falar um pouquinho, clássicos. Tá, você passa e a gente coloca aqui nos comentários. Inclusive, o papo tá tão bom que eu queria até convidar você se isso não podia virar um episódio de podcast, porque eu acho que também é uma mídia que esse papo vai render bastante, assim. A gente já tá chegando... uma coisa que eu gostaria de fazer, eu gostaria muito de poder fazer podcast. De alguma forma, eu gostaria mesmo. Então vem pro Teia que a gente troca figurinha, porque também foi um dos formatos que a gente se aventurou nessa pandemia, que foi fazer um formato de áudio, que foi fazer o podcast, porque a gente sabia que as pessoas podiam acompanhar enquanto estão fazendo outras coisas, e como é gostoso também voltar a ter esse conteúdo de áudio, né? Pode ser podcasts de dicas de livro de arte, de disco, de um monte de coisa aí, de jornalismo. Nossa, então o convite está pronto. Ecocultural agora segura o meu convite, porque eu estou convidando ela mesmo. E como pergunta que a gente tem de praxe aqui, para finalizar, a gente queria que você deixasse uma dica para quem está querendo começar como jornalista, para quem está querendo ser jornalista freela. Qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão almejando essa profissão? Sai da caixinha. Sai da caixinha. Faz aquilo que dá, aquilo que a sua intuição melhor sabe fazer. Imagina uma área que você queira atuar, seja no cinema, seja no podcast, seja no web rádio. Imagina esta área e imagina esta área, você atuando da melhor forma possível. Dê o seu melhor, seja criativo, seja ético e, sobretudo, seja verdadeiro. Essa é a melhor forma de você poder fazer as coisas e atrair para você os seus anunciantes, os seus patrocinadores, dentro daquilo que você se propõe a fazer, entendeu? Saia da caixinha. Tem ideias, eu lembro, só para finalizar, que quando eu entrei na TV Gazeta, tinha o TV Mix, que era feito pelo Olhar Eletrônico do Tadeu.
E era o Ernesto Varela, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, que era o Taz, Marcelo Taz, que fazia. Eu achava aquilo, ele punha uma televisão assim, né, na cabeça, e ele fazia um personagem. E eu achava aquilo engraçado, sabe? Todo mundo achava, e deu certo, né? Por um tempo deu muito certo. O Olhar Eletrônico acertou fazer isso, o Tadeu acertou. Então, é isso, gente, é acertar numa coisa e sair daquilo que é convencional, daquilo que pode ser legal. A gente tem ferramenta hoje, né? Muitas ferramentas. É verdade. Ai, Cristina, ai, que gostoso finalizar com essa frase. Eu queria agradecer você por ter topado participar. Queria falar para todo mundo que está assistindo que essa live ela vai ficar gravada, então também se alguém conversa com você que tem aquela vontade de entrar na comunicação, que almeja isso, manda essa live para a pessoa. E é isso, em nome da Ecocultural do Teataps, eu queria agradecer. Eu é que agradeço, Teia, eu que agradeço, né? Agora eu divulgo o Teia e agora eu é que estou sendo entrevistada. Que a minha live possa servir para outras pessoas, sejam inspiradores de novos empreendedores, novas mentes deste século XXI. Muito obrigada. Obrigada. Gente, o nosso formulário de feedback está aí nos comentários, então, se você tem alguma sugestão, até para a própria Cristina, se vocês querem, eu quero ver uma live da Cristina falando sobre esse tema, então também coloquem, peçam, a gente vem muito das demandas de vocês, e é isso, até a próxima live. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.